eu gostaria de falar sobre a missão mais importante da Igreja de Cristo Jesus. A maior missão da Igreja de Cristo Jesus. Vamos usar o texto de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Meu querido amigo, você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura do texto bíblico. Jesus, aproximando-se, falou aos seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido amigo, esta é a maior de todas as missões da igreja, que a Igreja de Cristo tem em suas mãos, recebeu de Jesus para realizar. Nós vamos falar sobre 3 coisas importantes que fazem com que esta seja a maior de todas as missões da igreja. Muito bem, a primeira coisa é a procedência desta missão, é a origem desta missão. A segunda coisa é o conteúdo desta missão. E a terceira coisa é o recurso para a realização da missão. Primeira parte, primeiro ponto dessa nossa fala, desse nosso estudo bíblico, na verdade. A primeira coisa é a procedência da missão. Esta é a maior missão da igreja, porque esta missão foi dada por Jesus. Ela não foi dada por Moisés, ela não foi dada pelo rei Davi, ela não foi dada pelo profeta Isaías, ela não foi dada por Paulo, por Pedro, ela foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É Jesus quem está entregando à sua igreja esta missão. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. É o Deus que se fez homem. No início do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós aprendemos que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Então, é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus, é o Deus encarnado que está dizendo para a sua igreja: olha, esta é a missão que você precisa cumprir, que você precisa fazer. Uma outra coisa importante é que quem dá a missão é aquele que um dia teve uma missão, recebeu a missão do Pai e a cumpriu. No capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, o Senhor Jesus Cristo não está falando de algo que ele não conheça, que ele não tenha vivido. Não, de maneira alguma. Ele cumpriu a sua missão de ir, de vir, de anunciar, de testemunhar, de realizar a obra do Senhor. Então, esta missão é a maior de todas as missões da igreja, porque foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é uma missão que eu estou dando, que uma denominação está dando, que o presidente da ordem dos pastores está dando. Não, esta é a missão que o próprio Jesus está dando. Então, a procedência desta missão, a origem desta missão, vem do próprio Deus encarnado, do próprio Senhor Jesus Cristo. O objeto desta missão, de acordo com o texto bíblico, é este: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Que coisa maravilhosa. Então, Jesus está usando o verbo ir aqui. Então, a igreja de Cristo é uma igreja em movimento, não é uma igreja estática. Ela precisa ir, sair das 4 paredes, ir no lar, na casa, na praça, e no trabalho, e na escola, e no trânsito, testemunhando de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus, procurando
fazer discípulos de Jesus. Nós temos o dever de não apenas convidar as pessoas para virem à casa do Senhor, mas nós precisamos ir. E enquanto nós vamos, a despeito das circunstâncias mais adversas, mais difíceis, mais hostis, nós precisamos ir sem esquecer a missão que temos em nossas mãos. Essa missão que veio do próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Então, primeira coisa importante neste objeto da missão é o verbo ir. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você, enquanto está indo para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, nesse seu movimento, você vai semeando a palavra, você vai testemunhando de Cristo, você vai pregando a Cristo, você vai fazendo discípulos de Jesus através das suas palavras, das suas ações, das suas atitudes, da sua maneira de ser, de agir e de reagir. Esta é a missão que você e eu recebemos de Jesus. A segunda coisa desta missão, do objeto dessa missão, é fazer discípulos e batizar. Que coisa importante. O batismo é importante. O batismo é o nosso testemunho de que nós somos de Cristo, pertencemos a Cristo, estamos em Cristo. Quando uma pessoa é mergulhada, é o símbolo da sua morte com Jesus. E quando ela é retirada da água, é o símbolo da sua ressurreição, da sua nova vida em Cristo e com Cristo e por Cristo Jesus. Então o batismo é muito importante. Se você crê em Jesus e você ainda não foi batizado, não foi batizada, não demore mais. Procure tomar a decisão de ser batizada, de ser batizado. Procure um pastor da igreja, procure alguém em sua igreja e diga: eu quero ser batizado, eu quero ser batizada porque eu creio em Jesus. Ah, meu querido amigo, nós precisamos de sublinhar isso. O batismo não é uma porta de entrada para a igreja. Não, a porta de entrada para a igreja é Jesus. O batismo é um testemunho daquele que crê em Jesus, que ama Jesus e que quer seguir a Jesus. Então, o batismo não salva, mas o batismo é para aquele que já foi salvo por Jesus, entregou a sua vida para Jesus. Quando nós lemos o Novo Testamento, aprendemos que Jesus foi batizado. Mesmo sem precisar, ele foi batizado para nos dar o exemplo. Ele não está mandando as pessoas fazerem aquilo que ele mesmo não fez. Não, ele fez. Ele foi batizado. Então Paulo foi batizado. Os apóstolos foram batizados. O eunuco que foi evangelizado por Filipe, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, ele também foi batizado. Então você precisa ser batizado. No Novo Testamento, o crente em Jesus, ele é batizado, ele precisa ser batizado. A menos que ele aceite a Jesus como homem na cruz, que morreu ao lado de Jesus e não teve tempo de ser batizado. Mas, em termos gerais, em termos básicos e essenciais, o batismo segue a fé daquele que crê em Jesus. Então Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando os discípulos a guardarem todas as coisas. Meu querido amigo, meu querido irmão, a Igreja de Cristo precisa fazer discípulos, precisa batizar, e depois do batismo, o aprendizado continua. Nós estamos sempre aprendendo. Quando nós estudamos a Bíblia, descobrimos que vamos aprender até o fim, por toda a eternidade, aprender mais sobre Deus, sobre amor, sobre louvor, sobre gratidão, sobre humildade. Nós temos infinitas lições.
o aprendizado cristão, o crescimento na vida cristã é um crescimento infindável, infinito. O aprendizado é contínuo, é constante. Não se participa de uma classe, de um estudo e diz, pronto, acabei, não preciso aprender mais coisa alguma, não preciso mais ser ensinado, ninguém precisa me ensinar coisa alguma. Está errada essa atitude. Nós estamos sempre aprendendo com Cristo, sempre aprendendo, estudando a palavra do Senhor. Então, esta missão da igreja, ela é a maior de todas as missões, primeiro, porque a missão foi dada por Jesus, porque ela tem origem em Jesus, porque ela vem de Jesus. Segundo motivo, segunda razão, é porque essa missão, o objeto dela é muito abrangente. É ir, é fazer discípulos, é batizar e é ensinar. Você precisa fazer isto. Eu preciso fazer isto. A Igreja de Cristo precisa fazer isto. É muito interessante observar a palavra todo e todas aqui nesse texto bíblico. Primeiro, Jesus diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Todo o poder. Depois ele diz, ide a todas as nações, a todas as etnias, a todas as pessoas, a judeus e gentios, a negros, brancos, aos indígenas, a todos os povos da terra. E preguem o Evangelho, e anunciem o Evangelho. E, mais uma vez, nós encontramos a palavra todos lá no finalzinho deste texto. Jesus disse, e eu estarei convosco todos os dias, todos os dias. Então, Jesus tem todo o poder, pede que a sua igreja vá a todos os povos, a todas as pessoas da terra, e ele vai estar com a sua igreja, com você, comigo, todos os dias. Então, a última coisa que nós gostaríamos de falar sobre o que faz desta missão a maior de todas as missões da igreja, diz respeito ao recurso que Jesus dá para a sua igreja realizar a missão. E o recurso é esse: eu estarei convosco todos os dias. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a maior bênção de um crente em Deus, de um seguidor de Jesus, é a sua presença, a presença de Deus, a presença do Senhor com ele. Lá no livro do Êxodo, Moisés disse para o Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós não queremos andar um passo, não queremos deixar esse deserto, se o Senhor não estiver conosco. E Jesus diz aqui no texto de Mateus, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Hebreus, a Bíblia diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que promessa maravilhosa, que recurso fantástico. O Senhor Jesus Cristo não disse, ide e leva aqui 1000 Bíblias, 10.000 folhetos, não. Um carro novo com um tanque cheio, não. Um canal de televisão, não. O recurso que a igreja tem e que a igreja precisa, um recurso indispensável para cumprir a missão que Jesus deu à sua igreja, é a sua presença. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, esta presença de Jesus é colocada pelo próprio Jesus em termos do poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse para a sua igreja, lá em Atos, capítulo 1, que eles deveriam ser testemunhas dele, de Jesus, em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ele disse, recebereis o poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só.
É um só Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo tem o Pai e tem o Filho. E quem tem o Filho também tem o Pai e tem o Espírito Santo. Ah, meu querido amigo, este mesmo ensino, este mesmo mandamento, esta mesma missão, nós encontramos aqui registrada. Esta missão está registrada aqui em Mateus 28, está registrada também em Marcos capítulo 16, está registrada também em Lucas capítulo 24 e está registrada também em Atos capítulo 1. Com palavras diferentes, mas a ideia é a mesma. A igreja precisa ir, a igreja precisa anunciar o Evangelho, fazer discípulos, batizar os crentes e ensinar os crentes a guardarem os ensinos de Jesus. E para fazer isto, a igreja não pode, não deve dispensar, negligenciar o Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus. Na carta aos Efésios, Paulo disse para a igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito Santo. Os crentes, nós, a igreja de Cristo, precisa buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias. A busca de ontem não serve para hoje. O trabalho de ontem não serve para hoje. Precisamos de todos os dias, Senhor. E Senhor, encha-me com o teu Espírito. Senhor, venha estar comigo, venha andar comigo, venha me acompanhar, venha me sustentar no meu testemunho, a despeito das circunstâncias adversas, a despeito dos problemas financeiros, ou de saúde, ou políticos. Ajuda-me, Senhor, a brilhar a tua luz. O Senhor Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, mas Jesus disse que aquele que o tem, aquele que tem os seus ensinos, aquele que segue a Jesus, também é a luz do mundo. Que você e eu possamos dizer sim para Jesus e cumprir a missão que Jesus nos confiou. O apóstolo Paulo, quando estava preso, no final dos seus dias, ele escreveu para Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Meu querido amigo, que você possa, como o apóstolo Paulo, também dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, cumpri a minha missão e guardei a fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Um forte abraço.